Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da prova de raciocínio lógico para o concurso da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, realizado pela Banca Selecom. Esse concurso ele é do edital número 001 de 2022 e o cargo que eu irei resolver a prova é o ajudante administrativo. Então, vamos para a nossa resolução. A primeira questão é a questão 11 e ela diz o seguinte: considere a proposição P. Se Mariana não gosta de bolo de fubá, então ela não vai para a academia. A negação da proposição P é também a negação da seguinte proposição. Então, primeiro a gente vai fazer a negação dessa proposição e ela vai ser exatamente igual à negação de uma dessas proposições aqui. Então, nós temos aqui uma proposição do tipo condicional. O primeiro ponto da questão é identificar qual é o tipo de proposição. Nós temos uma proposição composta e é um condicional. Como que a gente faz a negação de um condicional? Proposição se P, então Q. Quando queremos a negação dessa proposição, mantemos a primeira parte e negamos a segunda. Então, aqui nesse caso, vai ficar o seguinte: Mariana, vou escrever aqui certinho, Mariana não gosta de bolo de fubá, não gosta de bolo de fubá. E aqui nesse caso, vai sair o sim então, esse sim então vai deixar de existir. Aqui vai aparecer um i, tá? Uma conjunção. Como aqui eu já tenho não, na hora de fazer a negação, vai ficar assim: e ela vai para a academia. Bom, beleza. Só que ele não quer a negação. Aqui representa para nós não P, certo? A negação dessa proposição que foi dada. Ele quer saber qual dessas alternativas aqui, se a gente fizer a negação, vai ficar com esse mesmo resultado. Então, é bem simples. A gente vai pegar essa proposição e vai negar novamente. Então, fazendo a negação novamente, como é que vai ficar? E agora eu vou ter que pensar da seguinte forma. Como aqui a minha proposição é uma conjunção, eu vou ter que lembrar como eu faço a negação de uma conjunção. Quando nós temos duas proposições, P e Q, a negação da conjunção vai ficar não P ou não Q. Então, agora eu esqueço isso aqui que eu já fiz. E eu vou pegar essa proposição e vou fazer a negação. O i vai virar um ou, certo? O i vai virar um ou. E eu vou ter que negar ambas as proposições. Eu vou ter que negar desse lado. Para negar desse lado, eu tiro um não. Então, vai ficar Mariana gosta de bolo de fubá. Ou ela não vai para a academia. Então, é justamente o que a questão queria. Ela não queria a negação da proposição P. Ela queria saber o seguinte: qual dessas alternativas aqui, se eu fizer a negação, vai gerar exatamente a negação da proposição P. Então, vai ser a alternativa, vamos olhar aqui certinho, Mariana gosta de bolo de fubá, ou ela não vai para a academia, vai ser a letra A. Então, recapitulando a questão, nós temos a proposição P, vamos fazer a negação dessa proposição P, encontramos o nosso resultado, e queremos saber qual dessas alternativas aqui vai gerar, quando a gente fizer a negação, a proposição não P. Tá? Então, nesse caso, vai ser a letra A. Se eu pegar a letra A e fizer a negação, esse ou vira I, aqui aparece um não, Mariana não gosta de bolo de fubá e vai para a academia, que é justamente a negação desse condicional. Então, é uma questão bem interessante, precisa de um pouco de cuidado para não errar. Próxima questão. Questão 12. Roberto dá aula de música em duas turmas, A e B. Então, tem duas turmas, turma A e turma B. Na turma A, há 6 alunos que estudam violão, 6 estudam violão e 3 alunos que estudam contrabaixo. Vou representar aqui como CB. Na turma B, há 4 alunos que estudam violão, 4 que estudam violão, e nós temos aqui 5 que estudam contrabaixo. 5 estudam contrabaixo. Para uma apresentação, o Roberto vai escolher 2 alunos. Então, ele precisa escolher 2 alunos. Um de violão e outro de contrabaixo, sendo que deve haver um estudante de cada turma. Então, ele vai ter 2 opções. Ou ele pega um aluno que estuda violão da turma A e um que estuda contrabaixo da turma B, ou ele vai pegar aqui um aluno que estuda violão da turma B e um que estuda contrabaixo da turma A. Essas são as situações. O número máximo de maneiras, tá? E aqui ele coloca, né? Sendo que deve haver um estudante de cada turma. O número máximo de maneiras distintas, como o Roberto pode fazer essa escolha, corresponde a... Então, nós temos um ou, que vai ser o somatório. Na turma A, ele tem 6 que estudam violão. E na turma B, 5 que estudam contrabaixo. 6 vezes 5,
30. Na turma B, aqui violão são 4 e contrabaixo da turma A são 3. 4 vezes 3, 12. Aqui nós temos o princípio fundamental da contagem aplicado. Tanto o multiplicativo, no caso aqui, ó, quanto o aditivo, né, que é o nosso OU. Então, nós vamos ter 42 possibilidades. É uma questão muito bem elaborada. Letra C. Questão 13. Em um processo seletivo para contratação de funcionários para certo restaurante, havia uma vaga para garçom e outra para operador de caixa. Inscreveram-se 38 candidatos para o cargo de garçom e 17 candidatos para o cargo de operador de caixa. Se o total de candidatos inscritos foi 53, o número de candidatos que se inscreveram para ambos os cargos foi. Então, ele já está garantindo para mim que tem intersecção. Então, aqui vai ser para garçom, aqui vai ser para operador de caixa. Existem elementos aqui na intersecção. Quantos são esses elementos? Se o total é 53, presta bem atenção como encontrar esse valor rapidinho. 38 com 17, ó, 38 com 17 vai dar 55. Ora, se são 53 inscritos e eu tenho 55, o que aconteceu aqui? Eu tenho dois que estão na intersecção. É justamente a diferença, 55 menos 53. Eu tenho dois elementos na intersecção. Então, aqui eu teria 15. 15 com mais 2, 17 candidatos para operador de caixa. E aqui eu teria 36. 36 com mais 2, 38. Esse valor ele fica 55 porque eu estou contando aqui duas vezes. Quando eu conto 38, eu estou considerando 2. Quando eu somo aqui com 17, eu estou considerando 2. Então, ele aparece duas vezes. É como se eu tivesse feito 36 mais 2, mais 2 mais 15. Então, por aparecer duas vezes, eu tenho esse acréscimo, que é justamente a intersecção. Posso fazer isso aqui também usando a fórmula, né? Eu posso fazer o seguinte, ó. Número de elementos da união entre dois conjuntos, diagrama de Venn, número de elementos de A mais o número de elementos de B, menos o número de elementos da intersecção entre A e B, que é justamente esse 2 aqui. O total é 53, número de elementos de A 38, 17, menos o x, né? O x da questão aqui. X vai ser 5, 5 menos 5, 3, x igual a 2. Então, ele pergunta aqui, o número de candidatos que se inscreveram para ambos os cargos foi 2, letra B. Questão 14. Considere falsa a seguinte proposição. Então, temos um condicional, temos um sim então, e ele está dizendo que esse condicional é falso. Aqui vai envolver tabela verdade. Então, a tabela verdade é entre duas proposições, P e Q, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, e aqui vai ser falso com falso. Primeiro eu vou fazer o condicional. Tabela verdade do condicional. Verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Então, ele está me dando essa linha aqui, ó. Está dizendo o seguinte, ó, teu condicional é falso. Então, a primeira parte é verdadeira e a segunda é falsa. Então, vou vir aqui e vou anotar. Daniel grita vai ser verdadeiro. E aqui eu vou ter Maria não chora. Maria não chora vai ser falso. Se eu quiser o falso dessa proposição, é só escrever que Daniel não grita. Daniel não grita vai ser o falso, tá? E se eu quiser o verdadeiro aqui do Maria, fica Maria chora. Isso aqui é o verdadeiro. Então, eu posso pegar as proposições que eu tenho, essa proposição Daniel grita, que é uma proposição verdadeira, e fazer ela ficar falsa negando. Então, Daniel não grita. Como eu posso pegar essa daqui, que é falsa, tá? E fazer ela ficar verdadeira, fazendo a negação. Maria chora. Beleza. O que eu vou analisar agora? Agora eu vou analisar aqui, ó. Dessa forma, é correto afirmar que a seguinte proposição também é falsa. Vamos ver quem é falso aqui. Daniel grita é falso? Daniel grita é verdadeiro. Tá aqui. Então, não é o que eu quero. Maria chora. Maria chora também é verdadeiro. Não é o que eu quero. E agora eu vou ter duas proposições compostas. Uma formada por uma conjunção e uma formada por uma disjunção. Então, eu vou fazer aqui, ó, P e Q e P ou Q. P e Q, verdadeiro, falso, falso e falso. Só tem essa linha verdadeira quando ambas são verdadeiras. E aqui P ou Q vai ficar verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Só vai ser falsa quando ambas forem falsas. E agora eu vou testar os valores lógicos. Daniel grita. Eu vou colocar aqui do lado.
Daniel grita é verdadeiro, certo? E Maria não chora, tá? Maria não chora, ela vai ser o quê? Falsa. Aqui embaixo eu tenho Daniel grita, que é verdadeiro, ou Maria não chora, que é falso. Quais são os resultados lógicos? Aí eu vou olhar aqui, ó. Olha só, vou fazer primeiro esse ou. O ou, quando eu tenho verdadeiro e falso, lá no meu ou, gera um resultado verdadeiro. Então, não é o que eu quero. E a letra C, ó, verdadeiro e falso, só que agora eu tenho um i, uma conjunção, o resultado é falso, que é justamente o que a questão pede. A questão está perguntando para mim o seguinte: dessa forma, é correto afirmar que a seguinte proposição também é falsa. Letra C. A proposição que vai ser falsa vai ser essa conjunção formada entre, tá? Entre as informações que eu tenho. Entre as informações que eu tenho aqui, ó, Daniel grita e Maria não chora, tá? Aqui eu vou ter uma conjunção, aqui é um i, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso, resulta em falso na tabela verdade. Questão também muito bem elaborada. Questão 15. O total de 1.284 alunos de uma escola foi dividido em dois grupos. Então, eu tenho 1.284. Vou dividir isso aqui em dois grupos, que eu vou chamar de grupo A e grupo B. O primeiro grupo ficou com 1/4 do total. Então, aqui ficou com 1/4 de 1.284. E aqui ficou com o restante, 3/4 de 1.284. Certo? Primeira etapa da questão. O primeiro grupo ficou com 1/4 do total e o segundo com o restante dos alunos. Mais tarde, X alunos foram passados do segundo grupo para o primeiro. Então, depois, né, uma quantidade X passou para cá. E aí, o que aconteceu? De forma que o primeiro grupo ficou com metade dos alunos do segundo grupo. Então, aqui, nós temos uma nova relação. Nessa nova relação, o grupo A ficou com metade de B. Certo? Então, eu não sei quanto tem em B. Eu vou chamar de 2x. E já já a gente vai entender por que 2x. Tá? Porque quando eu coloco aqui 2x, a metade de 2x é x. E o total, quando eu junto as quantidades, o total é 3x. É como se eu tivesse pego esse valor aqui, né, na verdade, e dividido em 3 partes. 2 partes ficam com B e uma parte fica com A, para poder a gente ter essa relação. Vamos calcular agora esses valores. O valor de x equivale a... Então, primeiro 1/4, 12, 8, 4, dividido por 4. 3 vezes 4, 12. Sobra 0, desce 8. 2 vezes 4, 8. Sobra 0, desce 4, 1. Então, no primeiro momento, esse grupo aqui ficou com 321. 321. O outro grupo ficou com 1.284 menos 321. 3, 6 e aqui 9. 963. 963. Só que o que acontece com esse valor de 1.284 na segunda etapa? Aqui vai vir um fator x, que eu não sei quanto é, mas eu sei que nessa segunda etapa eu vou ter que dividir esse valor em três partes, né? Em 3 pedaços. Então, 1, 2, 8, 4, dividido por 3. 4 vezes 3, 12. 0, desce o 8. 2 vezes 3, 6. Sobra 2, desce o 4. 8 vezes 3, 24. Resta o 0. Então, esse daqui vai ficar com 428. E o outro vai ficar com 2 vezes esse valor. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 4, 8. Então, o outro vai ficar com 856. Para poder a gente ter justamente a proporção. Esse aqui vai ficar com uma quantidade que é o dobro desse aqui. Então, aqui representa 2x e aqui representa x. Quando eu somo os dois, 1.284. E aí, o que aconteceu? Quanto que tem que ir? Quanto que eu tenho que mandar desses 963 para 321 para que esse valor seja 428? Ou, melhor, né? Quanto eu tenho que mandar para que o B fique com 856? Então, tem duas formas. Eu posso fazer 963 menos 856. Aqui empresta 1, vai ficar 7. Aqui 0, 1, 107. Ou eu posso fazer 428 menos 321. 7, 0, 1 também vai dar 107. Então, eu vou ter que pegar 107 desse aqui, tá? Pegar 107 e mandar.
Quando eu tiver aqui, ó, 321 mais 107, eu passo a ter 428, e 428, tá? É a metade de 856. Também uma questão muito bem elaborada, alternativa correta, letra D. Segue aqui o gabarito, que foi proposto pela banca, tá? O gabarito, as questões de raciocínio lógico estão aqui de 11 a 15. Eu espero que você tenha compreendido toda a resolução e te vejo na próxima.